o senador Rogério Marinho chegou aqui e a militância do PT, senador, está aí no nosso chat, em peso, detonando já o senhor, me detonando, perguntando como está o seu processo de terrenos, que o senhor, como é que está o negócio do lixo. A galera acha que eu não pergunto aqui, Luiz Henrique. E aí, vou perguntar tudo ao senador Rogério Marinho, né? O pessoal fica louco. Eu acho bom demais porque eles me prestigiam, nos dão audiência, faz o nosso algoritmo ser distribuído ainda mais no YouTube. Como é que tá a audiência já? 1.500 aparelhos conectados só no YouTube, papai. Bota aí na Jovem Pan pra saber quantos aparelhos estão conectados agora. Bota aí na Band News, na CBN, pra ver como a P é grande aqui. Tô falando aqui local, não. Local a gente tá com 90%, segundo nossa produção, nós estamos com 94% da audiência do horário agora, tá? Papai, nossa produção é ligada. Ministro Fachin derrubou a decisão do TJ, que suspendia reajuste dos professores, muito ruim para Fátima. A Fátima está comemorando nas redes sociais, mas foi terrível para o governo, porque a Fátima finalmente vai ter que cumprir com os professores o acordo que ela fez. E está com dinheiro, Fátima, para pagar? Os restaurantes populares estão quebrados, isso. Quebrado os restaurantes populares. O supervisor do governo do Estado, mentiroso, disse ontem em nota que o governo está em dias com os restaurantes populares. 4 meses de atraso. Até o parcelamento de pagar o mês em dia, Luiz, e parcelar o atraso não cumpre. 2 fecharam, Luiz, porque estão sem condições de operar. Segundo as informações que eu peguei, todos os proprietários praticamente, salve-se 1 ou 2, todos quebrados. Todos trabalhando com dinheiro de banco e de agiota e com fornecedor. Situação periclitante dos restaurantes populares no Rio Grande do Norte. Mas o Fachin derrubou a decisão que suspendeu em agosto do ano passado a forma de reajuste salarial que o governo do estado aplicou em negociação com os professores. Com a decisão, não há mais impedimento para que o aumento salarial de 2025 seja pago pela gestão Fátima Bezerra para toda a carreira dos educadores. Mas como o Cadu está aí, está resolvendo tudo, acho que vai tirar de letra isso. Só lembrar que o índice desse ano é de 6,27%, hoje é dia 14 de março, portanto estamos na metade do mês de março. Algumas prefeituras do Rio Grande do Norte já anunciaram logo na primeira quinzena de janeiro o pagamento já dos 6,27%. Não há mais qualquer impedimento, conforme disse a notícia. E o secretário Cadu, que deu uma entrevista na semana passada, acho que foi agora em N, dizendo que este era o impedimento. Então aguarda-se para as próximas horas, quiçá talvez nesta tarde, o anúncio da governadora que vai cumprir com o reajuste salarial da classe da qual ela faz parte. E ela que reclamou tanto dos índices dos outros anos, os seus auxiliares fizeram isso, agora o índice veio na casa dos 6,27%, então aguardemos o anúncio do tão aguardado reajuste para a classe dos professores do estado. O deputado André Janones reagiu a essa confusão no Congresso. Vou até perguntar a opinião do deputado Rogério Marinho, do senador Rogério Marinho disso. Ele disse que a ex-primeira-dama do Brasil, a Michele Bolsonaro, não é incomível. Incomível ela não é. Disse o deputado André Janones. Olha o nível que isso chegou. O Gustavo Gaia já disse que a outra foi servida para os cafetões. Olha o nível. E imparável pode até ser, mas incomível ela não é. E depois começou a rir na postagem, nas redes sociais dele. Senador, qual a sua opinião sobre esse baixo nível na Câmara dos Deputados? Graças a Deus o Senado parece que se comporta um pouco diferente, mas esse baixo nível, um deputado do partido do senhor, outro agora que virou craque nesse tipo de situação nos últimos tempos, inclusive confessou que fez a rachadinha, a justificativa dele foi porque estava com dificuldade financeira, estava com o nome sujo, não podia receber dinheiro na conta e fez o errado e foi perdoado por isso, vai devolver 140 mil, ficou por isso mesmo. Qual a sua opinião sobre essas duas situações dessa semana, não é? Da declaração do presidente Lula, o senhor virou notícia nacional na Folha, depois no Poder 360, depois em todos os veículos, porque numa reunião segunda-feira, segundo a Folha de São Paulo, o senhor chamou o presidente de senil, enfim, de não estar mais com as faculdades mentais em dia, de estar falando besteira demais. Qual a sua avaliação sobre isso? E o senhor disse isso mesmo do presidente Lula? Bom, primeiro saudar aí todos aqui que estão nos acompanhando, em especial essa militância que sempre nos acompanha, onde nós vamos, inclusive no seu programa. Agradecer aqui aos eleitores do PT, né, que ficam muito incomodados quando a gente tem a oportunidade de conversar um pouco, né, mas de uma maneira geral, a todos aqueles que lhe acompanham aqui. Bruno, é evidente que a política precisa ter civilidade, mesmo quando você faz uma crítica, por mais dura que ela seja,
tem que haver um respeito entre as partes. Eu vou começar falando sobre o que eu disse em relação ao presidente Lula. Né? Eu participei de um jantar com um pouco mais de 20 empresários, onde me foi dito previamente que não haveria gravação, nem seria divulgado o que estava sendo colocado. Ou seja, era uma reunião in pectoris, né, interna. A minha surpresa foi que na quarta-feira pela manhã, a afirmação que eu havia feito, de fato, e é o que eu penso, acho que o presidente da República, ele tem cometido uma série de impropriedades, não que isso seja nenhuma novidade, apenas que houve uma escalada, né, e talvez em função, né, da forma como ele vem se comportando nos últimos anos, né, esse absoluto desprezo pela responsabilidade fiscal, essa vontade permanente de manter um grau de beligerância, de atrito, né, de conflito, né, acusando o tempo todo os outros pelos erros que ele comete, né, o aparelhamento da máquina pública que ele justifica com o argumento de que é necessário fazer política, e a política que ele faz é de mais baixo nível, né? Então é fato que eu tenho uma visão muito ruim do presidente Lula, mas é fato também, Bruno, que eu não falaria. Ele chamou o senhor aqui de baixinho desgraçado. Pois é, eu não falaria o que foi publicizado se eu soubesse que estava dando uma declaração pública, apesar de eu pensar exatamente isso. O senhor disse então? Disse, mas não para fazer a discussão pública. Ao contrário do presidente da República, que esteve aqui como candidato e me chamou, como você lembrou, com muita propriedade, de baixinho desgraçado no meu estado. Então eu tento manter a civilidade no debate, apesar de achar exatamente o que foi dito, foi transcrito, foi o que eu acho do presidente Lula. Ô senador, mas em Brasília, se o senhor fica à vontade se não quiser responder, partidários de partidos de esquerda, filiados, parlamentares, estou nem falando da oposição, estão dizendo exatamente isso que o senhor está dizendo, que o presidente se fechou, que só escuta a companheira, que não faz política e que não está batendo bem. É isso ou não é? E só emendando a pergunta, diante disso, até o que o BG falou, ele também, na hora, vão colocar ele para ser presidente mesmo que ele não queira? Eu não sei, porque essa é uma estratégia do campo oposto, né? Que a gente antagoniza, né? Há muita conversa em Brasília, Bruno, mas eu não vou entrar nesse grau de aprofundamento dessas conversas, né? Mas o fato é que o atual presidente, ele mostra claramente que não sabe muito bem onde quer chegar. O único projeto que ele empina, com muita segurança, aliás, é um projeto de perpetuação do seu grupo no poder. E isso fica claro, porque para chegar a esse objetivo vale tudo, inclusive quebrar o Brasil, né? Destruir tudo que foi construído ao longo dos últimos anos. Me perguntaram nesse mesmo jantar, né, como a oposição se comporta e qual a principal ação que nós temos lá dentro do parlamento. Eu digo, a principal ação que nós temos é tentar preservar o legado, trabalhar na defesa, porque as conquistas macroeconômicas de reformas estruturantes que permitiram que o Brasil voltasse a crescer de forma consistente, todas elas estão sobre ataque do governo atual. Nós temos o ministro da Previdência que nega que há déficit público, ou seja, é um negacionista, né? É o que ele chama, né? Nós temos o ministro do Trabalho que pensa com a cabeça diante da queda do Muro de Berlim, propõe, por exemplo, né, que os operadores de aplicativos sejam sindicalizados, né? Faz 2 anos que ele tenta reimplantar o imposto obrigatório sindical, né? E agora me parece que tenta driblar para que não haja a digital do governo através de um deputado do centro que se apresentaria essa proposta. Então nós temos um governo que tenta destruir tudo que foi feito de positivo. Quando o senhor vê os Correios dar 3 bi de prejuízo, a Previ anunciar que deu o balanço 2024, teve um déficit de 17 bi, o que é que vem à mente? Que é o filme que a gente já conhece, né? Com os mesmos personagens, né? Com as mesmas práticas e um final que nós já conhecemos, da maior catástrofe econômica desde 1948, foi 2015, 2016. O aparelhamento da máquina pública, a ocupação dos fundos de pensão por pessoas que não têm nenhuma qualificação, né? Veja, por exemplo, que a Previ tem 270 bilhões de reais, né, administrados por alguém que tem como capacidade técnica ser professor de história inca
e ter passado 14 ou 15 anos como presidente de um sindicato, o Sindicato dos Bancários de São Paulo. Então esse é o tamanho, né, do compromisso que esse governo tem com a máquina pública e com os recursos dos brasileiros. Então, prejuízo nos Correios, nos fundos de pensão, nós estamos vendo o Ministério da Cultura sendo utilizado para aparelhar ONGs ligados ao Partido dos Trabalhadores, de fazer política. Representação no TCU para apurar esses convênios do Ministério da Cultura com as ONGs que trabalham cultura, e todas elas, no Brasil toda, são ligadas ao PT. Ou até mesmo com dirigentes filiados ao PT, ou até candidatos pelo PT. Mas o senhor tem mais alguma informação do que veio a público? Para eles vale tudo, né, Bruno? Nós colocamos uma série de posicionamentos para que o Tribunal de Contas da União tome alguma providência, né? Hoje a palavra da morte chama-se relativização. Então, quando o Lula diz a sandice que disse, né, por ocasião da posse da ministra Gleisi Hoffmann, as pessoas, não, foi um lapso, né? Foi um descuido, né? Como se ele não tivesse feito isso ao longo de toda a sua vida pública e agora isso tem escalado, né? Então, veja, por exemplo, o presidente Bolsonaro foi acusado de ser um genocida. Inclusive, a esquerda ingressou com uma ação contra ele numa corte internacional por causa da questão da morte das crianças Yanomamis. Bom, está morrendo mais índio agora que na época do presidente Bolsonaro. Então, isso significa o quê? Que esse governo é genocida, né? Veja a questão das queimadas, né? Nós temos recorde de queimadas no Brasil. Então, esse governo é genocida. Bilhões de reais de vacinas foram vencidas e descartadas, né? Esse governo é irresponsável, criminoso, né? Pelo conceito que foi implementado por eles. A malária com índios, parece 35, 36 mil índios acometidos de malária. Então a dengue também. Você vai acumulando. A dengue é recorde mundial aqui no Brasil. Então você vai acumulando recordes negativos. Esse governo é um governo que só tem más notícias a serem apresentadas à população. O presidente estará aqui essa semana, o presidente Lula. Vem inaugurar a barragem de Oiticica. Não dói escutar isso, não? Olha, apenas pelo fato de que a governadora, ao longo dos últimos 4 anos em que nós estivemos no governo, ela que era responsável pela gestão da obra, já que é o governo do estado, recebe recursos federais, mas é o governo que administra, não teve a competência ou não teve a disposição de permitir que nós fizéssemos a complementação da parede da barragem. Nós entregamos 93% ou 94% das obras concluídas, não apenas da barragem, mas de assentamentos, vilas rurais, de obras de contenção, de estradas, né, que foram construídas, mas a governadora não teve a competência de permitir que nós fizéssemos o fechamento do lago que aprovisionaria a água, né? Nós estamos falando de um governo que está chegando aqui para falar sobre 7% dos recursos que foram investidos. 7%. Lula vai inaugurar uma obra em que apenas 7% foram investidos no seu governo. Nós aportamos mais de 300 milhões de reais na barragem do Oiticica. Então, eu acho que o importante é que a obra está lá, né, que a população vai ser beneficiada, que esse reservatório vai servir como um pulmão para toda a região do Seridó. Aliás, também uma ação nossa no Ministério do Desenvolvimento Regional, que é a adutora do Seridó. Fizemos o projeto, iniciamos a obra, iniciamos a obra, alocamos o recurso, já está aí com a primeira fase praticamente concluída ali na área de Currais Novos, né? Nós vamos ter toda aquela região provida. Também uma ação que fizemos em relação à adutora do Agreste, né? A licitação foi concluída agora. Não apenas fizemos o projeto, como alocamos o recurso que o governo botou no PAC e não botou o dinheiro. Quer dizer, é um governo de mise-en-scène, de brincadeira, de fake news, né? Mas graças a Deus a obra vai ser iniciada. Senador, canal do Apudi, por aí vai. Deixa eu chamar o intervalo. 1.600 aparelhos conectados agora. Vamos chamar o intervalo e a gente volta em 30 segundos. Estamos apresentando Meio-Dia RN. 96fm.com.br 96fm.com.br. Informação, credibilidade, opinião. Todo o tempo, o tempo todo.
Refis 2025 São Gonçalo do Amarante. Vem ficar em dia. Negocie seu débito e ganhe até 95% de desconto em juros e multa, pagando em parcela única. Ou parcele com descontos em 6 vezes 90%, até 12 vezes 75%, até 24 vezes 60%, até 36 vezes 45%, até 48 vezes 30% e até 60 vezes com 10%. Refis 2025. Vem ficar em dia. Secretaria de Tributação. Voltamos a apresentar Meio-Dia RN. Hora certa 96. Oferecimento. A Natal Service tem loja nova em Parnamirim, na Avenida Piloto Pereira Tim, 2887 no centro. Qualidade, variedade e o atendimento que você já conhece. Venha nos conhecer ou ligue 2020-3205. Estamos de volta, gente. 1h16. Luiz Henrique. Senador, o ex-presidente Bolsonaro ontem chegou a declarar que ele mesmo está impressionado com a velocidade, ele usou a expressão velocidade da luz em relação ao processo contra si do primeiro grupo ali do Supremo Tribunal Federal, que não será o pleno, será uma das turmas. Qual é a sua opinião sobre esse julgamento? Porque mesmo aqueles que não são bolsonaristas, enfim, pessoas que até declararam votos até na esquerda recentemente, acham um julgamento muito célere, muito rápido. Há fontes que dão conta de que em dezembro o presidente Bolsonaro será julgado, será condenado, e já se fala até na prisão em janeiro do ano que vem. Uhum. O que o Senado, o que o senhor como líder da oposição pode fazer em relação a isso, visto que é um julgamento diferenciado de tantos outros que a gente viu na história recente do Poder Judiciário brasileiro? Eu acho que a comparação que tem que ser feita é, por exemplo, com o Mensalão, que foi um crime de corrupção atroz que aconteceu aqui no nosso país, onde o PT literalmente, e foi comprovado, né, cooptou deputados em troca de dinheiro, né, para terem um apoio parlamentar. Essa ação se inicia em 2005 e foi julgada no final em 2012, são 7 anos. Enquanto que essa denúncia sem crime, né? Porque é uma versão que não pegou em canto nenhum, uma narrativa completamente sem sentido, né? Que foi apresentada em novembro de 2024, está sendo julgado em março de 2025, 4 meses. A data As primeiras sessões ocorreram agora. Não é a primeira sessão, é o julgamento para saber se ele é réu. Sim, a primeira sessão não, é o julgamento mesmo, saber se ele é réu. Então, nós estamos vendo no Brasil o que eu chamo de jurisprudência de sessões. Uma ação inquisitorial, né, onde se quer tirar da vida pública alguém que incomoda o sistema. A gente falou de algumas coisas anteriormente, eu vou lembrar. Esse governo do PT voltou a aparelhar a máquina pública, a colocar paniguados, amigos, né, e agentes políticos sem nenhuma capacidade técnica em fundos de pensão, em empresas estatais, em bancos públicos, e o resultado está aí, né? O prejuízo, a perspectiva de que nós vamos repetir a mesma tragédia de anos anteriores. Então, o presidente Bolsonaro profissionalizou a gestão dessas empresas e deu lucro, né? Nós vimos um governo que aumentou de 23 ministérios para 39 ministérios. Eu vou desafiar aqui algum de vocês a me dizer o nome de 8 ou 9 desses ministros. É difícil a gente se lembrar de quem são esses ministros. São absolutamente irrelevantes, né? Como é esse governo do PT, né? Então nós tínhamos 23 ministérios. Então não havia troca-troca com partidos políticos em função de apoio parlamentar. Nós tínhamos um presidente da República, né, que se comportava talvez de uma maneira mais parecida com o povo brasileiro, uma pessoa mais rústica, mas em compensação era alguém que se comunicava diretamente com a população, e isso gerou muita reação dos órgãos de imprensa tradicionais do país, né, que se uniram até num consórcio, né, na época da pandemia, mas que trabalhava em uníssono contra o presidente da República. Então nós temos alguém que incomoda o sistema. E o que está sendo feito é uma ação inquisitorial. Primeiro, né, o juiz que está julgando o presidente da República, ele se desvítima desse processo. Cadê a imparcialidade?
Não houve o princípio do juiz natural. Chegou lá no STF, foi entregue ao senhor Alexandre de Moraes, é um sorteio, né? Nós não temos a questão da dupla jurisdição, porque o Lula foi julgado em primeira instância, né? Temer foi julgado em primeira instância, Dilma, quando teve processo, foi para a primeira instância, Collor foi para a primeira instância, porque só Bolsonaro está no Supremo Tribunal Federal, quando ele também não é presidente. Mudaram a forma como se utiliza o foro. A dupla jurisdição é um direito de cada cidadão brasileiro, de qualquer cidadão brasileiro. Nós assinamos um pacto, é o Pacto de San José das Costa Rica, que fala sobre direitos humanos e que preconiza uma dupla jurisdição. Então, não apenas estamos no STF, não apenas estamos com um juiz que não tem nenhuma imparcialidade, fruto de uma delação que claramente houve uma pressão sobre o delator. O ministro do STF, inclusive, o Alexandre, ameaça claramente a esposa, a filha mais velha e o pai, se ele não mudar ou se ele não der a versão que ele acha que é adequada, o delator, né? E nós estamos diante de uma celeridade ímpar. E se mudou, inclusive, Luiz Henrique, no final de 2023, pasmem os senhores, o fato de que este julgamento deveria ser feito no pleno. Então, após o jogo iniciado, disse não, vai ser numa Câmara. E a Câmara, quem é que está na Câmara? Flávio Dino, que já chamou o presidente Bolsonaro de serial killer, né? Que é sabidamente inimigo e desafeto do ex-presidente da República, que era o ministro da Justiça na época do 8 de janeiro, quer dizer, teoricamente seria o maior prejudicado, um dos prejudicados por esse pseudo golpe de Estado, né? Nós temos o Zanin, que era somente o advogado particular e de confiança do atual presidente e amigo pessoal de Lula, que é um desafeto também público do ex-presidente Bolsonaro, e o próprio Alexandre de Moraes, que não preciso dizer aqui, né, da desavença, da beligerância que existe entre os dois. Então, eu acho que a justiça, ela precisa entender, nesse momento, pelo bem da democracia, que aquele adágio popular de mais de 2000 anos, que ela não basta ser, ela precisa parecer honesta. O que a gente quer da justiça é imparcialidade. Senador, é o que nós queremos e não está acontecendo. A imprensa nacional destacou esses dias que já teria os votos suficientes na Câmara de Deputados para aprovar o projeto da anistia. O senhor defende o projeto da anistia e, de fato, já tem os partidos suficientes e os votos necessários para aprovar, e o PT estaria alerta e indo atrás dos parlamentares para demovê-los dessa ideia? Olha, a gente só vai saber se tem uns votos na hora que for ser colocado para votar, mas sim, há uma grande simpatia pela tese, né? Eu vejo muitos deputados de partidos que fazem hoje parte da base do governo, né, dispostos a votar na anistia, partidos inclusive se posicionando dessa forma, né? E eu acho que é uma questão absolutamente pacífica de que há um exagero, há um despropósito, há uma calibração absolutamente fora das quatro linhas nas sentenças que estão sendo proferidas contra aqueles que estavam no dia 8 de janeiro. Primeiro, não tinha golpe, coisa nenhuma. Como é que se dá um golpe num domingo com o exército de Brancaleone, com senhoras, com crianças, com pessoas com dificuldade cognitiva, com moradores de rua armados de bíblias, segundo o Ministério Público, de estilingues e ripas, né, para você colocar abaixo um governo num domingo de um país do tamanho do Brasil? É uma coisa inverossímil. Era uma turba desorganizada. Seria um crime, seria uma anistia, é um crime que eles não cometeram. É um crime possível. E essas pessoas foram presas de forma industrial, mais de 1.500. Na maior parte delas não houve individualização da culpa. Os advogados reclamam que não tiveram acesso aos autos, né? E nós estamos vendo aí pessoas sendo julgadas e condenadas a 14, a 15, a 16, a 17 anos de prisão. Por exemplo, uma senhora que pintou de batom uma estátua, ou alguém que depredou um prédio público. Bom, se você depreda prédio público, nós não defendemos, Bruno, que a anistia abrange as pessoas que cometeram crimes. Então, quem depredou e a Câmara identificou que essa pessoa depredou, ou tem material genético que ligue a pessoa a algum fato de barbárie, essa pessoa tem que ser condenada, mas não a 17 anos. Tá? Não a 17 anos. Você vê criminosos confessos, imperdinidos e contumazes por crimes horrendos sendo condenados a 14, a 15, a 16 anos de prisão, e a moça lá está sendo condenada a 17 anos. Então, hoje,
eu vejo muita gente da esquerda gritar sem anistia. Isso é a maior hipocrisia que se pode imaginar, né? Porque muitos dirigentes da esquerda importantes voltaram e foram reintegrados à vida pública pela anistia. A própria Dilma Rousseff tornou-se presidente da República. O Zé Guimarães, o José Dirceu, né? O Arraes em memória, o Brizola em memória, que foram governadores dos seus respectivos estados, todos reintegrados à vida pública, porque o Brasil tem uma tradição de pacificação. Nós temos quase 40 processos de anistia que foram implementados ao longo da nossa vida. Então, por que quando é contra um espectro diferente da ideologia, não se pode anistiar, inclusive por um crime impossível, para pacificar o país e as nossas diferenças serem resolvidas no campo ideal, que é o campo e o seara da política? O senhor, numa entrevista concedida minha aqui nessa bancada em 2023, eu questionei se o senhor não estava fazendo críticas ao arcabouço fiscal, ao programa fiscal que o governo Lula estava lançando, por ser da oposição. E o senhor respondeu, está no YouTube aí, o senhor respondeu que aquilo era armadilha, que votou contra o projeto, que indicou a bancada voto contra o projeto de arcabouço fiscal do governo Lula, que isso não daria certo. O senhor hoje postou nos seus perfis das redes sociais, no seu Instagram, justamente um posicionamento do senhor naquele período no Senado, o que a Simone Tebet, ministra do Planejamento, disse sobre o projeto naquela época, e a entrevista que ela concedeu essa semana, dizendo que não tem como governar o Brasil com esse projeto fiscal que está aí, e ela que defendeu junto com a Haddad há 2 anos atrás. Bom, não só o arcabouço fiscal, com a própria reforma tributária, né? Esse governo, ele tem uma dificuldade enorme de ter um mínimo de responsabilidade sobre as contas públicas, né? O que eu apontava naquela oportunidade, Bruno, é que não era possível, adiante do pecado original, tipo assim, Eva foi lá e comeu a maçã, não foi o pecado original. Esse governo começa com uma PEC da transição que alocou no orçamento da União quase 200 bilhões de reais sem previsão orçamentária. Então, literalmente, o cachorro passou a correr atrás do próprio rabo, ou seja, teve que aumentar taxas, impostos, buscar receitas não recorrentes e implementou um novo modelo fiscal no Brasil em que permitiu o crescimento das despesas até em 2,5% acima, né, do crescimento das contas públicas, né, independente do fato de que nós precisávamos fazer a normalização da curva da dívida interna do Brasil. Então nós tivemos um imbricamento para cima da dívida, e isso tem gerado todos esses problemas que nós estamos nos deparando hoje em dia, que é a questão da inflação, que é a questão do câmbio, que é a questão de que os empresários, de uma maneira geral, estão botando o pé no freio em relação aos investimentos, porque eu escuto também muita gente falar, Bruno, me permita aqui só para fazer esse fecho, né? Não, porque o Brasil está crescendo muito. Gente, crescimento do Brasil à custa de aumento da dívida pública é uma bomba de retardo que vai explodir novamente no colo da população brasileira, ou seja, os mais pobres, que o PT fala e mente a respeito, né, que protege. Ele não protege coisa nenhuma, ele protege o projeto político dele, perpetuação no poder. Então, o que está acontecendo no Brasil é que o governo do presidente Bolsonaro contratou quase R$1 trilhão, tá certo? Com a iniciativa privada. E ele contratou esse recurso com concessões, tá, e privatizações que estão sendo maturadas ao longo do tempo. Foi a reforma trabalhista, foi a reforma previdenciária, foram as mudanças microeconômicas que foram feitas, que permitiram um ambiente de negócio que proporcionou uma espécie de alavancagem da economia. Só que isso está perdendo tração, porque o governo deliberadamente boicota, né, a economia brasileira em função de um projeto populista e irresponsável. O arcabouço fiscal é só mais um exemplo. E veja, a ministra do Planejamento vem a público agora dizer, olha, isso não presta, isso não deu certo, a gente vai ter que em 2026 remendar. Então é muito fácil você literalmente quebrar o Brasil em nome de um projeto de poder e dizer comodamente, confortavelmente, simplesmente a ministra do Planejamento desse desgoverno que o projeto não prestava. Eu já sabia. Senador, o senhor vai rodar o estado com Rota 22, um projeto do PL. Se eu não me engano, o presidente Bolsonaro deverá até vir ao Rio Grande do Norte. Qual é a ideia do projeto do Rota 22? O que é que vai defender esse projeto? E o ex-presidente Bolsonaro vai voltar ao Rio Grande do Norte? Sim, nós vamos iniciar o Rota 22 no dia 11 e 12 de abril agora, né? Nós iremos
começar lá pelaquela região de Pau dos Ferros. O estado foi dividido em 8 ou 9 micro-regiões e faremos um evento em cada uma dessas micro-regiões. Vamos fazer 35 oficinas, consultando a população a respeito dos principais desafios que o Rio Grande do Norte tem, aqueles que nós já conhecemos e aqueles que nós precisamos conhecer a partir da impressão de quem está com a mão na massa, literalmente. Nós estamos resgatando todos os investimentos, e que foram muitos, né, que foram feitos em infraestrutura, na área social, na área de educação, na área de saúde, no estado do Rio Grande do Norte, ao longo dos 4 anos do governo do presidente Bolsonaro. Nós estamos identificando lideranças que pensam como nós, que pensam como o Partido Liberal, e vamos percorrer esse estado para, ao final de 6 ou 7 meses, apresentarmos um projeto para o estado do Rio Grande do Norte com a responsabilidade de um partido que é o maior partido de direita conservadora do Brasil, que é o PL. Esse projeto que será apresentado daqui a 6, 7 meses em cima desse Rota 22 é um projeto para uma candidatura a governador do estado? Claro, nós como partido político temos uma responsabilidade de apresentarmos uma alternativa. Nós sabemos que o estado está um caos, né? Isso é fácil de perceber, é fácil de afirmar. Nós não temos uma sensação de segurança, nós somos um estado em que a infraestrutura está em frangalhos, das estradas, dos hospitais, das escolas públicas. Nós somos um estado em que as prefeituras não têm mais a quem apelar, não apenas para que hajam convênios de minimamente se fazerem obras mínimas nos municípios, mas sequer os recursos ordinários que é a obrigação do estado de repactuar. Você vai aqui à cidade de João Pessoa, é Natal de 20 anos atrás. Então quem hoje se aposenta no Brasil e quer morar no Nordeste, o destino anteriormente era Natal. Hoje é João Pessoa, na Paraíba. Então, se nós ficamos para trás. Então nós precisamos apresentar uma alternativa ao caos, ao desgoverno, ao descontrole, ao descalabro que o PT instituiu no estado, é exemplo que está fazendo no país. E aí o PL, Luiz Henrique Renato, de forma inteligente, vai rodar o estado, escutar para construir um projeto de candidatura ao governo próprio. O senhor tem falado política sobre o projeto de candidatura com outros partidos políticos? A primeira pergunta. O segundo, o senhor tem conversado com Álvaro Dias, com o Stilson Valentim, com Alisson Bezerra e com o senador José Agripino, porque a União Brasil acelerou o processo e agora o ex-senador José Agripino diz que as pessoas estão ansiosas pelo projeto, pela candidatura ao governo no ano que vem. Olha, nós temos uma interlocução muito estreita com o prefeito Paulinho Freire, né, que dentro do União Brasil é com quem nós temos a maior identidade, maior identificação, né? É claro que nós não nos negamos a conversar com os outros atores políticos, até porque você tem que construir um processo em que ninguém é candidato em si mesmo, né? Nós já tivemos uma conversa com o senador José Agripino, né? Eu tenho conversado sempre com o senador Stilson, inclusive há 3 dias atrás estivemos juntos conversando em Brasília. Toda semana nós estamos juntos lá no plenário do Senado da República. Tenho buscado interlocução com os outros partidos políticos que não têm hoje pretensões majoritárias, mas se afinam conosco no sentido de que é necessário termos uma alternativa a esse desgoverno. E esse é um processo em construção, né? Porque eu acredito, Bruno, nos últimos 30 dias, senador, o vice-governador do estado confirmou que não é candidato. O Walter Alves, né? Que vai encerrar o mandato em 31 de dezembro de 2026, sendo governador do estado do Rio Grande do Norte. O PT já lançou o nome de Carlos Eduardo Xavier como pré-candidato. E Carlos Eduardo Xavier já disse em entrevista que deseja ter como candidatos a senadora Fátima Bezerra e Zenaide Maia. Seria ele candidato ao governo, com Zenaide Maia e Fátima Bezerra candidatas ao Senado, uma chapa forte. Porém, já fecha aquela possibilidade disso acontecendo no centro, do PSD de Jaime Calado e Zenaide, com esse namoro que tem com Alisson, de sair uma terceira candidatura. E teria que se resolver aqui, nesse conjunto de atores, quem seria o candidato ao governo. O senhor pensa que a conversa, que a negociação é o melhor caminho para a oposição ter uma candidatura robusta? Acho que nesse momento, cada partido tem toda a legitimidade de buscar se colocar perante a sociedade para que ela faça seu juízo de valor e você vá buscando essa identidade que é absolutamente necessária entre quem é candidato e quem eventualmente vai votar nesse candidato. A preocupação que a gente está tendo é de construir um projeto. Eu acho que é uma responsabilidade de um partido que pretende governar o estado do Rio Grande do Norte e apresentar um projeto alternativa ao que aí está, não apenas fazer a crítica.
A outra coisa que eu acho que é essencial e que deve acontecer é que, e eu tenho repetido isso, ninguém é candidato de si mesmo, e essa definição deve ocorrer não agora, Bruno, vai acontecer no final desse ano, no princípio do próximo ano. O senhor defende que tem que virar esse ano com isso resolvido? Não defendo. Eu acho que a gente tem outros deadlines, tem outros marcos temporais. Nós vamos tentar, mas o processo naturalmente vai afunilar. Eu não sei o que é que vai acontecer com o país em julho, agosto, setembro. Eu não sei como é que vão estar esses candidatos que hoje se colocam nesse período temporal. Então acho que cada um tem toda a legitimidade de buscar se colocar junto à população. Agora, me parece que há a necessidade de termos uma responsabilidade, não apenas de termos um projeto, mas não sermos mais do mesmo. Por exemplo, eu tenho dito, e agora os haters vão adorar o que eu vou dizer, né, que não é possível você administrar o estado do Rio Grande do Norte, que há quase 20 anos tem descido a ladeira, acreditando, por exemplo, eu vou ser o governador que vai dar aumento salarial a funcionário público. Você precisa tratar com dignidade e respeito os funcionários públicos, mas nós precisamos entender que a reposição do custo inflacionário nesse momento de crise que o Estado apresenta é uma condição que é possível no Estado. Ninguém pode prometer o que não vai fazer. Não dá para você continuar, por exemplo, com a Caerne como ela está. O governo vai fazer uma PPP. Nós temos que fazer a concessão da Caerne. O que a gente está precisando é de água tratada e esgoto. E o Estado do Rio Grande do Norte tem boa parte da população sem esgoto tratado e com dificuldade de acesso à água, como uma empresa, né, que precisa se modernizar e ela não se moderniza. Nós não podemos conviver com uma situação, e isso para você poder fazer o investimento na infraestrutura. Como é que você recupera as estradas? Como é que você melhora a situação dos hospitais regionais? Se você não tem recursos e você tem hoje essa situação de complicação e de ranço ideológico para se ter uma alternativa adequada. Você tem uma série de bens que o Estado detém, precisam ser comercializados para você investir na infraestrutura. Não dá, Bruno, para você chegar no final do ano, os poderes, Judiciário, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, e esses poderes terem um pedaço do orçamento através do 10º, estarem muito bem obrigados, de tal forma que no final do ano você tem juízes ganhando 500 mil, 600, 700 mil, enquanto o Estado não tem dinheiro para comprar um esparadrapo. Então, o governador do Estado tem que entender, o futuro governador do Estado, ou governadora do Estado, tem que sentar à mesa com os poderes e, olha, vamos ter aqui bom senso. Todo mundo precisa contribuir. Eu não estou falando aqui de imposição, eu estou falando de atitude, de coragem, de vontade de fazer diferente. Então, quem não tiver esse tipo de comportamento, infelizmente, não vai tirar o Rio Grande do Norte do buraco que ele se encontra, que é um buraco que o Rio Grande do Norte se encontra. Senador, o senhor trabalha naquele local que dizem que é um céu, o Senado da República. O que é que ele faz sair do céu e encarar um estado que para muitos é ingovernável? Olha, é muito simples, essa pergunta já me foi feita algumas vezes. Aliás, é ingovernável o estado? Do jeito que está, sim, a não ser que você tome as atitudes que eu acabei de elencar e outras, né? Você tem que diminuir a máquina pública, você tem que torná-la mais racional, ela tem que se torná-la parceira do cidadão que empreende, não inimigo gerando dificuldades. Veja, por exemplo, a questão da concessão de licença para quem quer empreender no estado. Isso aqui é um pântano. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, Luiz, hoje eu sou líder da oposição no Senado da República, né? Hoje eu sou secretário-geral do maior partido do Brasil, né? Eu tenho interlocução hoje talvez com as figuras mais importantes do nosso país, tanto no campo da economia como no campo da política, né? Eu quase toda semana eu tenho que ir a um estado da federação ou para trabalhar o partido ou para dar uma palestra ou participar de um debate a respeito do que está acontecendo com o país. Isso para mim é muito honroso, não tenha dúvida nenhuma. Eu passei a vida inteira buscando esse reconhecimento e essa oportunidade. Mas nada disso seria possível se eu não tivesse sido senador votado pelo povo do Rio Grande do Norte. Tá? Então eu devo tudo o que eu sou e o que eu tenho e a maneira como eu me comporto e as condições, as oportunidades, pela oportunidade que o povo do Rio Grande do Norte me deu. Então eu devo isso ao Estado do Rio Grande do Norte. Se o Estado do Rio Grande do Norte entender que eu terei a oportunidade de governar o Estado, para mim será extremamente honroso. Mas esse é um processo, como a gente já colocou aqui, que tem que ser construído, né? Então eu sei que hoje a política nos governa, não tem muito assim, eu vou fazer o que eu quero. Não.
né? Pela posição que eu ocupo, pode ser que eventualmente eu tenha que ter uma posição diferente na disputa de 2026. Mas por mim, meu sentimento, a minha vontade, a minha disposição é enfrentar esse desafio. Senador Rogério Marinho, muito obrigado pela sua participação.